Para Jesus, nenhuma pessoa é descartável. Entenda, a religião pode descartar, mas Jesus não. As regras são menos importantes do que as pessoas. As pessoas são mais importantes do que as regras. Não estou com isto, preste atenção, porque eu não disse, neste primeiro ponto, colocando que as regras não são mais importantes do que as pessoas, eu não estou dizendo com isto que por causa de pessoas você vai quebrar princípios. É diferente. Princípios são inegociáveis. Princípios, por mais que eu não concorde, não compreenda assim, por mais que não faça sentido para mim, por mais que o mundo todo, por uma conta de inversão de valores, diga que está errado, diga que é coisa ultrapassada, mesmo que aconteça isso, princípios são inegociáveis. Princípios é uma estrada pavimentada, segura, que possui um destino certo. Quem anda em princípio, quem caminha nos princípios, pode ficar tranquilo, sabendo que vai chegar no lugar certo. As regras estão mais ligadas ao que eu compreendo, a minha compreensão, a minha cultura religiosa. Às vezes eu coloco, até porque não era bem assim o sábado, e eles foram aumentando. Jesus até diz: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês não entram pela porta, ficam na porta e e ainda impedem os outros de entrarem por ela. Então veja, Jesus é muito pontual nisso. O mais triste é alguém ficar admirando a porta, não entra pela porta, fica na porta e não deixa os outros entrarem. Mas glória a Deus que você está aqui na Mais de Cristo hoje. Então entenda, regras. Qual é a diferença de regra e princípio, pastor? Coloca bem isso aí para mim, num contexto assim muito fácil de compreender. Vamos lá. Princípios são doutrinas. Batismo, como é que funciona? Pecado, o que é? Salvação, arrependimento. Princípio. Regras, usos e costumes. Quando eu era menino, mulher não podia cortar cabelo. Na igreja que eu congregava, se a mulher cortasse a ponta do cabelo, eles chamavam de Jezabel. O que é regra, pastor? Não podia ter televisão, não podia jogar bola. Eita, Vailton. Meu irmão, você pensa em regra? São doutrinas de homens. Princípios são doutrinas de Deus. O problema é quando a gente pega as regras e os princípios, a doutrina e os usos e costumes e coloca num liquidificador e diz: pode bater, misturar tudo que está tudo certo. Não, porque não está. As regras não são mais importantes do que as pessoas, mas os princípios são inegociáveis. Por princípios eu perco amigos, por regras não. Por princípios eu deixo algumas pessoas de fora do meu convívio, por regras não. Por princípios eu até posso andar sozinho, agora por regras não. Por regras você é colega, você até pode ser amigo, faz parte. Por que o senhor está falando sobre isso hoje, pastor?
Porque eu quero, em nome de Jesus, que você anote esse princípio no seu coração. Eu quero, em nome de Jesus, que você coloque o seu coração nesta verdade. E entenda, a restauração de Deus vem quando você compreende essa diferença. Eu acredito com todo o meu coração que Deus vai entrar na casa de muita gente aqui hoje. Era sábado e Jesus cura um homem que tem a mão mirrada. Era sábado e Jesus cura um homem que tem a mão mirrada. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que para Jesus nenhuma pessoa é descartável. Eu vou repetir. Para Jesus nenhuma pessoa é descartável. Entenda, a religião pode descartar, mas Jesus não, porque não faz parte do que Ele é descartar pessoas. É claro, vai ter gente dizendo: pastor, Jesus era linha dura com hipócritas. Ele não descartou hipócritas, não descartou fariseus, não descartou escribas. A gente vê Jesus repreendendo e a gente não faz uma análise do contexto. Às vezes Jesus estava rodeado de fariseus e escribas que eram hipócritas, por isso ele chamava a atenção. E aliás, quando você fala uma coisa de confronto, só pode receber quem o chapéu serve. Se não serve, eu ignoro. Mas houveram homens que estudavam as Escrituras. A gente vê até Jairo se aproximando de Jesus e Jesus indo à sua casa. E ele era o quê? Chefe de sinagoga. Era um estudioso da lei. Então entenda, porque quando a gente lê uma coisa, a gente radicaliza, mas na verdade o seu posicionamento é que faz você estar fora ou estar dentro. Estar fora ou estar dentro. E eu estou tão feliz que você está aqui dentro hoje, porque você não está dentro só de um lugar geográfico. Você está dentro de um lugar onde o propósito dessa reunião, de tudo que foi preparado aqui, é produzir restauração na sua vida. Diga amém. Agora é interessante porque a história termina, Jesus diz: não contem a ninguém. E aí Mateus narra dessa forma. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes que não expusessem a publicidade, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Olha só que coisa linda isso aqui, gente. E o que é que o profeta Isaías disse? Olha o versículo 20, eu amo esse versículo. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, antes fará triunfar a justiça, o juízo. Você precisa entender isso. Isso é de fácil compreensão. Nas Escrituras, nós sempre vamos encontrar Deus comparando as pessoas a utensílios. Em Mateus 23, Jesus fala assim, ai de vós que limpais o exterior do copo e do prato,
mas o interior está cheio de sujeira. Jesus está dizendo, as pessoas são como um prato. Ele fala, o copo e o prato também diz que as pessoas são como um copo. Para Jeremias, Deus diz assim, desce a casa do oleiro. Ele está dizendo em outras palavras, o vaso são vocês, eu, o oleiro. Olha só que coisa linda. Então veja, Deus sempre pontuou as pessoas como sendo utensílios. E o profeta Isaías, quando profetiza, não está falando de outra coisa não. Quando Mateus pega o texto de Isaías e coloca aqui no final desta história, ele sabe o que está fazendo. Então quero lhe chamar a atenção para esses dois elementos. Primeiro, para a cana, uma coisa comum em Israel, mas não é uma cana como a cana que tem no Brasil, que nós a conhecemos como cana de açúcar. Pense na cana de lá como o bambu daqui, que é oco por dentro. As crianças judias tinham o costume de pegar a cana, cortar, fazer um bocal para soprar, fazer uns buraquinhos, e aí faziam daquela cana cortada, trabalhada, um instrumento. E eles brincavam com aquele instrumento. Agora escute o que eu vou dizer. Claro, criança brinca, criança toca com um instrumento, mas depois dá com o instrumento na cabeça do outro. E aí nas brincadeiras, o que acontecia? De repente a cana caía no chão, e quando caía, nem sempre quebrava, só trincava. E porque a cana estava trincada, não adiantava soprar mais, porque o som não saía. Eu sei o que eu estou falando, porque disse para o meu irmão lá na Itália que eu sabia tocar sax, mas era só para provocar ele, porque quando era garoto aprendi a tocar clarinete, mas eu perdi todo o jeito. E eu peguei o sax e comecei, e não saiu nada. E ele riu, porque de verdade tem que ter o jeito. Mas quando o instrumento não presta, está estragado, você pode ter o jeito que for. Se pegasse aquela flauta trincada, não ia sair som, ou se saísse, o som não saía perfeito. Então o que uma criança judia fazia? Jogava no chão a cana, pisava em cima, ficava com raiva porque não serve mais, para que eu vou usar isso? Quebrava aquilo, ia lá, cortava outra cana, fazia os buraquinhos para dar a nota bonitinho, fazia o bocal e começava a tocar de novo. É assim que a religiosidade faz com muita gente. É assim que acontece em muitos lugares. Escute o que eu vou dizer. Deus não descarta, Deus restaura. Vou repetir. Deus não descarta, Deus restaura. Diga isso, Deus não descarta, Deus restaura. E o que você quer dizer hoje, pastor, com isso? Que Deus vai tocar, Deus vai fluir outra vez na sua vida, porque você nasceu para ser um instrumento nas mãos de Deus. Ora, mais do que isso, a gente encontra um pavio no texto. E o texto diz: nem apagará o pavio que fumega. O pavio
era o resultado de uma mistura, de uma liga. Tinham ervas, tinha uma liga, tipo uma cola com combustão, e o pavio era colocado naquelas lamparinas. E quando o pavio era colocado nas lamparinas, o pai de família pegava o fogo, colocava na lamparina, e o ambiente todo ficava iluminado. Só que às vezes a liga não tinha sido feita corretamente. E por que não tinha sido feita corretamente? Ao invés de iluminar, só fazia fumaça. Ficava aquela fumaça, vinha aquela sujeira. Sabe aquela fumaça negra assim que vem e fica até aquela marca no chão assim? Sabe aquele negócio assim doido? Suja tudo, não tem como limpar. Era o que acontecia. Então o que o pai de família fazia? Na mesma hora, ele pegava aquela torcida e dizia: não pode, não pode. Está me dando raiva isso, porque está estragando a minha casa. Jogava fora e ou ele fazia, ou ele pedia para alguém, ou ele comprava um pavio, colocava no lugar e estava tudo resolvido. Eu lhe pergunto, para que alguém fez um pavio? Só para sair fumaça? Ou para pegar fogo? Para pegar fogo. Se um pavio não está pegando fogo, não está iluminando, tem alguma coisa errada. Oh, meu Deus. Pois bem, sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que você nasceu para ser luz. Você nasceu para iluminar. Você nasceu para revelar o brilho do Espírito Santo.